Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. Nosso tópico da aula de hoje refere-se ao olho humano. Nós já tratamos na nossa primeira aula lá quando introduzimos a ótica da visão, só que lá nós ficamos restritos, às estruturas do olho e citamos algumas anomalias. Hoje aqui nós trataremos de duas anomalias, conforme o decorrer da aula você identificará quais são. Então, o nosso olho ele é um instrumento óptico de projeção. Ele se assemelha no seu cotidiano com a câmera fotográfica, só que ele é um instrumento óptico que tem um pixel melhor, a questão da focalização do objeto longe ou próximo também é diferente, mas tem uma certa semelhança, principalmente pela característica da imagem que é formada lá na retina do olho, que ela é real, invertida e menor, que é equivalente à da câmera fotográfica. Tudo bem? Então nós temos aqui a nossa primeira particularidade que será tratada hoje a respeito do olho humano. Por que nós piscamos? Piscar é o termo usado para nomear o ato de fechar e abrir rapidamente os olhos. Esse movimento das pálpebras, que ocorre normalmente de forma involuntária, tem importância fundamental para a nossa saúde ocular. Daí nós temos aqui a representação de uma piscada, Normalmente nós piscamos em torno de 20 vezes por minuto, que é extremamente eficaz aí para que você tenha uma lubrificação adequada da sua córnea e do restante da estrutura frontal do seu olho para manter a sua saúde ocular bem preservada aí por vários anos. Daí, então, complementando aqui o porquê nós piscamos, Então, ao realizar uma tarefa que prende a nossa atenção, como assistir à televisão, utilizar o computador ou mesmo conversar com um amigo por mensagem de celular, é comum que o intervalo entre uma piscada e outra aumente, o que pode desencadear certa ardência. Como essa ocorrência pode causar danos à visão, devemos ficar atentos para que o olho seja lubrificado, ou seja, devemos piscar mais os olhos. Daí nós temos aqui o que acontece então quando nós piscamos. Ao piscar, o filme lacrimal é distribuído de forma uniforme sobre a superfície ocular. Esse filme é formado por três camadas: a mais externas, que é formada por lipídios, a intermediária, que é uma camada aquosa que contém o produto das glândulas lacrimais, e por fim, a mais interna, que é formada por mucina, uma glicoproteína. Daí nós temos aqui a distribuição do filme lacrimal, ela é fundamental para garantir que a córnea fique oxigenada, lubrificada, hidratada, limpa e protegida. Então, por isso, quando você fica com o olho ardendo, é bom você dar um tempo do celular, voltar a ter o número de piscadas por minuto, mesmo que de maneira involuntária, equilibrado, ou usar um lubrificante que você encontra em qualquer farmácia, desde que você tenha passado por um oftalmologista para ele falar a recorrência de quanto você deve passar ao dia quando começar a ter essas ardências aí. Daí nós temos aqui os defeitos da visão. Alguns também tratam das anomalias da visão, Então, o que seriam os defeitos na visão humana? Eles decorrem de anomalias no olho, que podem resultar em dificuldades para enxergar. A miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e estrabismo são exemplos. Hoje nós trataremos aqui de maneira restrita a duas anomalias: a miopia, conforme eu já havia falado no início da nossa aula, e a hipermetropia. A miopia, com certeza, você já deve ter um colega que tenha a mesma, ou você também pode possuir a mesma, Talvez esteja falando para um míope. É comum, para você ter uma ideia, até 2050, segundo a Organização Mundial a Associação Mundial de Oftalmologia, 50% da população mundial será míope, devido ao uso excessivo de tablets, celulares, Por isso você tem que ter todo um comportamento adequado quando usa esses elementos, até para não exagerar e prejudicar a sua visão futuramente. Inclusive até adiantar o processo de catarata. Então, essas anomalias aí, que inclusive eu já citei uma delas, que é a catarata, e outras aqui como estigmatismo, presbiopia, estrabismo, nós veremos na nossa próxima aula. Hoje nós ficaremos restritos a essas duas aqui, a miopia e hipermetropia. Então, essas anormalidades podem ser miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e estrabismo.
Então, o nosso olho, considerado como instrumento óptico de projeção, que nós temos aqui de complementação do mesmo? Ele forma imagens pelos fenômenos físicos da refração, em que a luz sofre desvio ou desvios, né, ao mudar de meio. Aqui nós temos uma equivalência entre o olho humano e a câmera fotográfica, né? Se você verificar aqui, a principal semelhança entre ambos aqui é a característica da imagem, ela é real, invertida e menor, tanto no nosso olho quanto na câmera fotográfica. Daí nós temos aqui algumas diferenças que nós trataremos depois, quando eu for especificar os instrumentos ópticos. Nós faremos esse comparativo aqui de maneira mais qualitativa. Daí nós temos aqui o olho humano, então, a princípio, de forma bem simplificada, ele pode ser considerado um instrumento óptico, pois é constituído por uma lente biconvexa, que nós chamamos de cristalino, que fica situada na região anterior ao globo ocular. No fundo do globo ocular está a retina, que é sensível à luz e serve de anteparo para as imagens. As sensações luminosas, após serem captadas e projetadas sobre a retina, são enviadas ao cérebro pelo nervo óptico. Então, nós temos aqui mais ou menos um esquema do que foi descrito no anterior, né? A captação da imagem que é dessa lâmpada, daí é projetada na retina, daí todas as informações que chegam à retina são mandadas ou enviadas para o cérebro, né? Através do nervo óptico aqui. Daí nós temos aqui outra situação que melhora até em relação à figura anterior. Nós temos essa pequena árvore aqui. Aqui nós temos todo o processo refratário que ocorrerá até a imagem ser formada na retina e depois essas informações são enviadas para o cérebro. Daí nós temos a formação da imagem no olho humano. A imagem que observamos ou visualizamos é resultado do seguinte processo. O cristalino, uma lente biconvexa, forma uma imagem real e invertida do objeto, a qual fica localizada exatamente sobre a retina. Feito esse processo, essa imagem é enviada ao cérebro pelo nervo óptico e após inúmeros processos complicados que fazem ficar na posição correta, enxergamos o objeto nitidamente. Processos complicados que nós não teremos uma clareza adequada aqui de como que faz todas essas decodificações para você enxergar os objetos na posição e dimensões reais que você visualiza no seu cotidiano. Então, conseguimos enxergar os objetos de modo nítido porque a imagem deles formam-se, né, sobre a retina. No entanto, existem alguns casos em que ela não se forma exatamente sobre a retina, originando o que chamamos de defeitos de visão ou anomalias. Né? Esses defeitos ou anomalias ocorrem em razão de uma possível deformação no globo ocular ou mesmo por uma defeituosa acomodação visual. Eles podem ser corrigidos com a utilização de óculos, lentes de contato ou por meio de cirurgia a laser. No caso aqui nós teremos a nossa primeira anomalia, que é a miopia, né? Então, na miopia a imagem forma-se na frente da retina. Para corrigir esse defeito ou anomalia, ou seja, para que a imagem forme-se exatamente sobre a retina, a pessoa que tem essa situação, né, ela deve utilizar óculos com lentes divergentes. Aqui nós temos um esquema que exemplifica um olho míope, né? O que acontece? A anomalia ocorre aqui na córnea. Essa córnea ela tem uma curvatura maior. Vamos supor que essa aqui seria a curvatura do olho normal, né? Opa, tá horrível aqui, né? A curvatura da córnea do míope ela é maior. Então, só para você exemplificar. Então, você tem uma curvatura menor e você passa a ter uma curvatura maior. Então, daí que acontece? Você terá aumento da divergência do olho. Quando você tem aumento da divergência do olho, a imagem captada de objetos distantes, ela se forma antes ou na frente da retina aqui. É por isso o míope tem facilidade de enxergar objetos próximos e dificuldade de enxergar objetos distantes. Daí nós temos aqui essa situação aqui, que é o famoso grau aí no seu dia a dia quando você vai no oftalmologista, mas aqui em física nós trataremos como dioptrias. Então aqui de 0 graus, no caso aqui de 0,25, né, até a menos 3, você tem a baixa miopia, daí você tem uma visão até determinada distância, a partir de uma distância
alta aqui, você começa a ter uma visão turva. Praticamente equivalente a uma visão normal. A partir do momento que você tem uma miopia moderada, que vai de -3 a -6, você já tem uma perca substancial de pontos remotos, né? Ou seja, o ponto remoto ele é mais próximo. Aqui o ponto remoto, ó, que é a máxima distância que você consegue enxergar com nitidez, ele está localizado na distância maior. E aqui o ponto remoto, que é a máxima distância que você consegue enxergar com nitidez, ele está na distância menor. Então, à medida que você vai aumentando o grau para a correção dessa miopia, o seu ponto remoto vai ficando mais próximo. Então, quando você tem uma miopia acima de menos, para você corrigir ela precisa de -6 graus, ela é chamada de alta miopia. Você já tem essa condição de visão aqui. Ó. Então, isso aqui é uma miopia alta, aqui é uma miopia moderada, aqui é uma miopia baixa. Daí nós temos aqui a lente que corrige essa anomalia. Essa lente aqui é chamada de lente divergente. Ela tem as bordas grossas e o meio fino, tá bom? Daí você, tá vendo? Quando você está sem óculos, você não tem visão do horizonte, né? Ou seja, ela é turva, ou do ponto remoto, né? Esse ponto remoto aqui nós consideramos a partir de 6 metros, tá bom? Daí quando você coloca o óculos, você consegue ter uma visão nítida dos objetos que estavam todos turvos antes de você utilizar a mesma. Daí nós temos aqui a segunda anomalia que nós trataremos hoje, que é a hipermetropia. Então, na hipermetropia, a imagem do objeto é formada após a retina. Para a correção desse defeito ou anomalia de visão, a pessoa deve utilizar óculos com lentes convergentes, que fazem com que a imagem do objeto forme-se exatamente sobre a retina. É importante ressaltar que não existem somente esses dois casos de defeitos de visão ou anomalias da visão. Para cada situação existe um tipo de lente com características específicas que possibilitam ao usuário ver nitidamente, conforme nós veremos quando complementar com as outras anomalias. Então aqui é o olho com hipermetropia. Ele tem, ao contrário da miopia, a miopia ela tem uma curvatura maior, né? A córnea é alongada aqui, ela tem um alongamento maior. E o míope tem, o hipermétrope tem uma curvatura, pouca curvatura da córnea, ou seja, praticamente sem curvatura. Daí o que acontece? Diminui a divergência do olho. Diminuindo a divergência do olho, você tem facilidade de enxergar objetos distantes e dificuldade de enxergar objetos próximos. Por isso, quando você está focalizando objetos próximos, eles se formam após a retina, o que faz a pessoa ter dificuldade de enxergar esses objetos ou livros, algo do tipo. Então, para você corrigir essa anomalia, que faz você ter dificuldade de enxergar de perto e não de longe, ao contrário do míope. O míope tem dificuldade de enxergar de longe. O hipermétrope tem dificuldade de enxergar de perto. Então, nesse caso aqui, teria que usar uma lente convergente. A lente convergente ela tem as bordas finas e o meio grosso. E ela tem uma pequena ressalva em relação à lente do míope. A lente do míope ela diminui o tamanho visualizado pelas pessoas do olho dela pelo óculos. O do hipermétrope, não. Esse olho ele tem seu tamanho aumentado quando a pessoa olha o seu olho através desse óculos aqui, já que era uma lente convergente, equivalente à lente da lupa. Aqui nós temos as nossas referências. Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido essas duas anomalias. Valeu, pessoal. Até a próxima.